As pessoas não estão preparadas para ter um debate filosófico. Por quê? Não mesmo. Não mesmo. Por No quê? Twitter, então, vixi. Porra, no Não, Twitter, mas veja só. cara, também tu quer o quê, né? É, realmente. Não, mas veja só, e não é que eu esteja. A minha intenção é de que sim, não significa que eu esteja. Mas por que eu digo que as pessoas não estão preparadas para um debate filosófico? Porque a essência da filosofia é a busca pela verdade. E as pessoas, elas querem buscar a verdade? Não. Elas não querem. Então, Elas querem a confirmação. elas querem confirmação. Viés da confirmação pura. Então, olha só, eu estava trocando ideia com o Joel, pô, algumas das reflexões mais incríveis que a minha vida me proporcionou foi conversar com esses dois aqui. Né? E aí eu estava com o Joel, um dia desse, a gente estava conversando, refletindo, e a gente começou a falar sobre conhecimento e sabedoria. Né? E o conhecimento, ele muitas vezes é o excesso de informação, é o acúmulo de informação, é o acúmulo do que você estuda. Né? E a sabedoria não tem a ver com conhecimento, a sabedoria tem a ver com uma postura. Com a postura de você entender que você não sabe tudo. Né? É igual o Joel tá fazendo agora, ele sabe pra caralho, tá segurando um monte de coisa, com certeza não tá falando e tá só... Puta, isso aqui faz sentido e tal, e daqui a pouco ele vai cuspir um monte de coisa, se prepara. Então, nessa cabeça... De né, intelectual, pós-graduado. Nessa cabeça da sabedoria, de entender que a gente não sabe tudo, tem um cara que talvez tenha sido uma das pessoas mais sábias da história, que foi Sócrates. Eu ia falar do Sócrates. Porque o Tem um Sócrates... ponto interessante sobre isso. Olha a história sobre Falou, Sócrates. só sei que nada sei. Eu acho que é dele essa Foi. frase. Cara, só sei que nada sei. Mas O esse é um Sócrates resumo cara- muito grande da Da história obra, dele. é. Até de como ele morreu. Pode... Eu tô ligado, tô ligado. Posso fazer meu storytelling? Claro, claro. Porque o bagulho tá vindo. O bagulho Manda tá aí, vindo. manda aí, só. Calma aí. E o Sócrates, cara, ele é um cara que andava na praça, mano. E ele falava assim, porra, você ama a sua esposa? Aí o cara fala assim, amo. Aí eu falo, é mesmo? Que massa. Então você deve saber o que é amor, né? Aí eu falo, sei. O que é amor? Ah, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu falo, ué, mas amor é isso? E ele ficava fazendo pergunta o tempo todo. Aí o cara fala, porra. Aí ele ficava puto. Fala, então você sabe o que é amor. Fala, o que é amor você então? Aí o Sócrates falava, não, mas eu não sei. Fala, caralho, eu não sei. E aí ele só questionava. Por quê? Porque ele tinha uma postura de sábio, de que não afirmava as coisas. E ele teve tanto essa postura que na vida você encontra livros de Platão, você encontra uma série de livros, mas você não encontra um livro de Sócrates. Por quê? Porque ele nunca escreveu um livro. Não deixa isso. E ele nunca escreveu um livro por quê? Porque ele nunca acreditou que ele saberia tudo a ponto de registrar isso de alguma forma e acreditaria que passaria através da tradição oral. E no final da vida de Sócrates, o que aconteceu foi que ele foi aprisionado porque ele tinha questionado os deuses e tinha questionado uma série de coisas. Toda a status quo da sociedade grega na época. Foram 3 Entendeu? condenações. Ele introduziu novos deuses, corrompeu a juventude e por conduta antipatriótica. Foi condenado Mas a por um verdade júri de é que 500 os caras viram que ele pessoas. estava crescendo politicamente, tinham medo dele como inimigo político e quiseram cercear ele. Mas a história de Sócrates tem um ponto anterior ao que o Thiago falou que é muito interessante. Por que ele começou a indagar as pessoas? Um dos alunos dele, se não me engano foi Xenofonte, foi um dos caras que deixou escrito os ensinamentos de Sócrates, né? Assim como Platão. Pode Ele crer. foi até o oráculo de Delfos, que era o oráculo mais importante da Grécia, e ele perguntou no oráculo, quem é o homem mais sábio? E o oráculo de Delfos eram uns deuses gregos se comunicando com a humanidade. E eles falaram, é Sócrates. Ele chegou pro Sócrates e falou, você é o homem mais sábio. Ele falou, eu sou o homem mais sábio? Se eu sou o homem mais sábio, então tenho que começar a conversar com outros sábios para chegar à verdade. Então ele ia conversar com os caras, fazia um monte de pergunta, devia ser um mala, né? Não é tão bom assim conversar com uma pessoa assim. Método Chato. socrático. Exato. E aí o cara acabou sendo condenado a beber veneno, né? E a Então, própria morte, ao suicídio. Aí, só para pegar esse final, cara, já que a gente tá falando da filosofia e das pessoas não buscam, não estão preparadas para um debate em prol da verdade, cara, Sócrates teve uma decisão. Porque ofereceram para ele a possibilidade de falar assim, cara, se você quiser se salvar dessa, é só você admitir que o que você fez é uma calúnia, é pedir desculpa e nunca mais fazer isso. O que ele fez, mano? Tomou veneno e morreu. Só que qual que é a parada? Olha a beleza disso, cara. Ele preferiu morrer, cara, defendendo o que ele acreditava, morrer, cara, dizendo de fato, né, metaforicamente, o que para ele representava a verdade, do que passar uma vida inteira contando mentira. Entendeu? Então, assim, cara, olha como esses princípios foram passados de geração em geração. Por isso que eu digo que a gente não está preparado para ter um debate filosófico. Como que a gente prepara essa sociedade? Porque eu acho que é importante, porque a partir do momento que a sociedade não pensa sobre pensar, não pensa. Caralho. Quê? Calma, vamos refletir nessa. Ó, O que é a consciência? eu vejo um problema grande, por exemplo, na hora que você vai entrar em algum tipo de discussão. Até dando exemplo do Bitcoin.
Quando eu comecei a falar de Bitcoin na internet, se eu chegasse numa roda, isso aqui é uma roda de investidores, eu falo, eu invisto no Bitcoin, isso soaria igual falar, eu uso crack ocasionalmente. Iriam olhar pra mim da mesma forma. Hoje virou mainstream. Todo mundo tá colocando nos portfólios, já entende o ativo, só que tem caras que falaram tão mal lá atrás que esses caras não estão mudando de ideia hoje. Eles só deixam de falar, porque assumir o custo do próprio erro pode ser muito custoso para a reputação das pessoas. Isso acontece em vários campos. Nutrição, por exemplo, isso aconteceu. Você tinha uma série de diretrizes nutricionais que elas foram criadas por conta do governo americano. Um presidente chamado Eisenhower teve um infarto. Por que ele infartou? É a gordura. Gordura é o problema, tira a gordura do alimento, você tirou gordura, proteína mais ou menos constante, bota carboidrato. O que aconteceu é mais gente engordando e mais doença cardíaca. E aí, como é que volta atrás agora se todo mundo construiu carreiras falando que esse era o problema? Aí o Taleb, o Nassim Taleb é um autor que eu gosto, ele tem uma frase que ele diz que a ciência evolui de funeral em funeral. Então, quando esses caras que consideram carreira dentro de um argumento errado morrem, você abre espaço para que novas pessoas com novos argumentos surjam. Mas o ser humano, em ponto de discussão, essa questão do Sócrates acontece hoje. Só que em vez de tomar veneno, você é cansado em rede social. Sim, e esse é o meu erro, porque eu não entendo isso e, portanto, eu acabo tomando veneno, é isso? Cara, o Joel citou o estoicismo. Eu vejo da seguinte forma, né? O Sêneca, que é um autor estoico, ele tem uma frase onde ele diz que nenhum sábio se revolta contra a natureza. Sim. Isso é a natureza humana, cara. Não tem solução. O debate vai ser sempre raivoso. Ainda mais na internet. Sim. Porque no debate presencial, se a gente começa a divergir muito das ideias e uma hora você usa um argumento ou me ofende demais, talvez isso termine em embate físico. Então, a simples sombra da ameaça de embate físico controla os argumentos. Na internet não tem. É verdade. O cara pode xingar a tua família até a 15ª geração e daí? E os outros vêm, ficam mais raivosos. Então, a internet amplificou tanto coisas boas quanto ruins na sociedade. O debate vai ser cada vez mais raivoso e não vai ser um debate buscando verdade. É um debate querendo lacrar.